A última vez que a gente se encontrou aqui para vermos os Salmos foi o Salmo 118, né? E esse foi um salmo maravilhoso também, porque foi domingo de Ramos, né? Que nós estudamos esse salmo. E esse salmo que nós vimos, Salmo 118, estava bem na mente e no coração de Jesus quando entrou em Jerusalém e após a ceia, né? Só para a gente se lembrar rapidamente da nossa série aqui. Salmo 118 nos mostra o que passou também, né, no íntimo de Jesus, que ele precisava muito confiar no seu Pai, porque a multidão que estava recebendo ele como rei era muito vacilante, né? Que estavam recebendo ele com hosana e na mesma semana gritaram crucifica-o. Mas Jesus também estava bem ciente de que a vitória iria vir, que a rejeição dele, né, seria a salvação de todos que creem. E que, como diz no Salmo, a pedra, né, que os construtores rejeitaram se tornou a pedra angular. E por isso nós estamos aqui hoje, né, porque ele é a nossa pedra angular, porque é isso que nos une também. E nós vamos dar início ao Salmo 84, em que a gente vai falar sobre a casa de Deus. O que é a casa de Deus? Eu acho que hoje mais atual do que nunca a questão, né, o que é casa de Deus, porque muitas pessoas automaticamente pensam em templo, né, prédio físico, porém estão fechados, né, em várias cidades mesmo aqui. Semana que vem vai estar fechado aqui, em outras vai estar aberto, né, uma certa confusão. Mas o que é a casa de Deus? E mais ainda, como a gente pode experimentar a presença de Deus? Porque é isso que a gente está falando, na verdade, aqui, né? E mais ainda, nesse salmo vai trazer a ideia quanto a gente deseja experimentar a presença de Deus. Então, antes de começar com as palavras do salmista, vamos fazer só uma pequena viagem, né, do Antigo Testamento para o Novo Testamento para entender o intuito de Deus, né? A gente sabe que Deus deu a instrução para construir o tabernáculo, né? Lá em Êxodo ele deu a instrução para Moisés para construir exatamente segundo essa planta que ele deu, segundo o original que existe nos céus, né? Essa réplica então aqui na terra, com todos os significados, né, apontando para Jesus. E Moisés construiu, né, na época o povo construiu o tabernáculo. Mas é interessante pensar que Deus, né, que é maior de todo o universo, escolhe um lugar na terra, né, escolhe habitar no meio do seu povo. Salomão orou quando ele inaugurou o templo, em 1 Reis 8, 27, será possível que Deus habite na terra? Os céus, mesmo os mais altos céus, não podem conter-te, muito menos este templo que construí. Então todos que estavam envolvidos nessas construções reconheceram quem somos nós para que Deus habite no nosso meio, né? Aqui na terra. A gente reconhece que Deus é muito além disso, porém Deus quer habitar no meio do seu povo. E Deus ainda escolheu o lugar onde o templo deveria ser construído. Ele indicou para Davi onde mais tarde o templo deveria estar. Então não foi uma invenção humana, né? A gente vai construir uma casa para Deus. Deus ainda confirmou e abençoou esses lugares, né? Porque a glória de Deus encheu o tabernáculo, tanto que os sacerdotes não conseguiram nem, né, fazer o seu trabalho. Encheu o templo também. Então Deus, né, deu a confirmação, é isso que eu queria. O sistema de sacrifício todo no Antigo Testamento também estava focado em um só lugar, né? Tinha o lugar certo para você apresentar a sua oferta. Você não podia pegar o seu animal e sacrificar em qualquer lugar, não, só lá em Jerusalém, no templo ou então no tabernáculo, enquanto estavam nessa andança. Era ali que você se encontrava com Deus. E aí a gente chega no Novo Testamento e a gente sabe que agora não existe mais lugar geográfico, né, para adorar a Deus. Jesus é o tabernáculo, segundo João 1, versículo 14. Ele, né, se fez carne, habitou, ele se tornou o tabernáculo no nosso meio. Ele mesmo disse
eu vou levantar esse templo em 3 dias, falando do corpo dele. Então ele é o templo. Qualquer pessoa que quer se encontrar com Deus, o lugar é a pessoa de Jesus Cristo, é através de Jesus. E Jesus escolheu habitar em seu povo, né? E a gente precisa diferenciar duas formas como ele habita em nós. Primeiro, ele habita em cada cristão individualmente. Cada um de nós é templo de Deus. 1 Coríntios 6, versículo 19 diz: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Falando do contexto da imoralidade sexual no corpo de cada indivíduo. Então, o Espírito Santo habita em vocês, Deus habita em vocês, mas também Deus habita na sua igreja. O corpo de Cristo também é templo, né, de Jesus. 1 Coríntios 3,16 diz assim: vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? E no contexto ele fala da forma, né, coletiva de cristãos ali na igreja em Corinto. É importante então entender, né, que templo não é o prédio, não é o lugar onde a gente se encontra, mas templo são cristãos reunidos. É quando cristãos, aqueles que creem em Jesus, estão reunidos, aí a gente tem templo, isso é igreja. Mateus 18, 20 nos diz que onde tiver 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Então não precisa de muitas pessoas para formar uma igreja, né? 2, 3 já está bom, né? Não importa se são centenas ou poucas pessoas, isso constitui igreja. É uma reunião de pessoas que acreditam em Jesus. E a igreja sempre tem caráter coletivo, né? Por isso, na verdade, é errado falar eu sou a igreja, né? Ou um indivíduo falar que é a igreja. Eu e você, nós fazemos parte da igreja, mas realmente somos igreja reunidos, né? Reunidos nós somos igreja. Cada um vem, né, com Jesus habitando dentro de si, e nós nos juntamos, e aí nós temos igreja. E Deus se manifesta de uma forma especial no meio da sua igreja, senão não precisava de Mateus 18, 20, que fala que Ele está no meio de 2 ou 3, já que Ele está em cada um de nós individualmente. Mas Deus, né, trabalha de uma forma, né, especial no meio da sua igreja, habita de forma especial quando o povo se reúne. E Deus mostrou isso até desde o começo, né? No Antigo Testamento sempre foi o caráter coletivo. Cada um, né, adora a Deus individualmente, mas também era a forma coletiva no tabernáculo, né, no templo depois. Ninguém apresentava o seu sacrifício sozinho. Pelo menos tinha um sacerdote junto com essa pessoa. Dependendo da oferta, era a família inteira que se apresentava, às vezes a nação toda, né, no dia da expiação, por exemplo. Então era sempre o caráter coletivo. E sempre andava por aí um levita, né, que os levitas estavam ali no tabernáculo, no templo, cuidando, né, de todas as partes dos utensílios. Então você não estava sozinho, nem no Antigo Testamento, né, apresentando a tua oferta para Deus. Isto mostra a importância hoje também da igreja estar reunida. E reunida, eu digo, de forma presencial, não apenas virtual. Eu acho que não tem problema, como a gente tem vivido, né, um certo tempo, mudar para o virtual, mas como faz falta, né, estar presencialmente reunidos como igreja. E a gente precisa desse contato. Presencialmente também não quer dizer centenas ou milhares de pessoas. 2 ou 3 pessoas já basta, né? Acredito que nenhum governador, ninguém possa falar nada contra uma reunião de 2 ou 3 pessoas, né? E isso também é igreja. A gente não fala apenas do culto que é igreja, mas onde tiver 2 ou 3, um pequeno grupo, uma reunião dentro da sua casa com irmãos, você está sendo igreja, vivendo igreja. Então a gente precisa desses encontros.
presenciais. Vamos ler os versículos de 1 a 2 agora para ver o valor, né, pessoal que nós temos, o valor que a presença de Deus tem para nós. O título é para o mestre de música, de acordo com a melodia Os Lagares, Salmo dos Coraitas. Então, mais um salmo desse grupo que eram levitas na casa de Deus, os Coraitas, ligados com o louvor. Como é agradável o lugar da tua habitação, Senhor dos exércitos. A minha alma nela e até desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e o meu corpo cantam de alegria ao Deus vivo. Então ele fala como é agradável, quão amável está na tua casa, está na tua presença. E a gente tem que se perguntar o que é que tem a afeição do nosso coração, né? Para que bate o nosso coração? Isso realmente é aquilo que a gente valoriza, né? É isso que se torna o nosso tesouro pessoal. E para os coraitas, né, para esses levitas, era o tabernáculo. Foram eles que cuidaram, né, do tabernáculo na época e do templo depois. Deixaram tudo lindo, né? Como é agradável, como é bonito, como é lindo, né? Toda a forma como Deus colocou o tabernáculo, né, o entendimento de, né, você se aproximar desse Deus vivo, desse Deus santo. E eles olharam ao seu redor. Naquela época falaram, provavelmente não é um templo glorioso, né, que outras religiões têm talvez, mas esse é o lugar de encontro com Deus. E por isso nós estamos felizes, por isso nós estamos falando como a gente ama essa casa. E tem vários tipos de atitude, né, que a gente vê até no Antigo Testamento para com a casa de Deus. Davi, por exemplo, olhou para a sua casa e a casa de Deus, que era o tabernáculo, e aí cresceu a vontade de construir um templo, né? Algo melhor, algo mais bonito até aos olhos de homens. Ele falou em 2 Samuel 7,2: aqui estou eu, morando num palácio de cedro, enquanto a arca do Senhor permanece numa simples tenda. Não tá batendo isso, né? Eu tenho todo aquele conforto, não que Deus precisa de conforto terreno, mas eu não estou dando nem o mínimo, né, que eu tenho para Deus. E na época de Ageu, esse profeta, também aconteceu que o povo que tinha voltado do cativeiro estava esquecendo das coisas de Deus, estava negligenciando a obra da reconstrução do templo, tinha deixado tudo largado, né? Já estava crescendo mato em cima das pedras que colocaram por causa da oposição que se levantou. E eles simplesmente seguiram a vida e focaram na sua própria vida. E Deus teve que falar através do profeta Ageu, em Ageu 1, versículo 4: acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Qual a relação, né, dessa vida que eles estavam vivendo e a casa de Deus? E o nosso coração diante das coisas de Deus é sempre um termômetro para saber como está o nosso relacionamento com Deus. A gente está realmente se dedicando à obra de Deus, às coisas de Deus, ou a gente está negligenciando essas coisas? E às vezes é em relação a um prédio físico, mas é muito mais em relação às vidas, né? Aquelas pessoas em que Jesus também habita, ou ainda quer habitar. E é interessante que ele até falou que é nos átrios, né, que ele quer estar. Um anseio, uma saudade de Deus. Eu quero estar nos átrios, nem lá dentro, né? Só chegando perto eu já estou feliz. A gente só pode ter anseio ou saudade de alguma coisa que a gente já experimentou, né? Você tem saudade de pessoas que você não vê talvez há muito tempo, talvez por causa da pandemia não teve mais contato, não conseguiu mais, né? E você está com saudade. Deus é uma pessoa, e obviamente a gente pode ter saudades de Deus, né? Quanto mais tempo passa e a gente não tem esse contato íntimo com Ele, a gente sente uma falta muito grande. Mas se você olha, talvez nem toda pessoa que você ama
você anseia da mesma forma estar com ela. E nem todo anseio se torna um desfalecer. Mas como está em relação a Deus, a sua saudade? Você está apenas ansiando ou até desfalecendo? É muito forte falar, minha alma desfalece. Eu preciso ver Jesus agora, né? Eu preciso ter um encontro com Deus vivo agora. Eu tenho saudade dele, preciso matar essa saudade nesse momento. Então eu vou pegar a minha Bíblia, eu vou orar, eu vou buscar ele. E para o salmista, como eu já mencionei, eram os átrios, né? Nem o santo lugar, que só os sacerdotes poderiam entrar, nem o santo dos santos, né? Onde realmente habitava a presença de Deus, que só o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano. Não, eram os átrios, talvez os átrios dos gentios, ou das mulheres, ou dos homens, porque era aquele progresso, né? Para chegar na presença de Deus, cada vez mais restrito, porque só uma pessoa santa podia se, né, aproximar de um Deus santo através de sacrifícios. E ele fala, para mim, só basta estar perto de Deus. Salmo 73, o salmista também falou, mas para mim é bom estar perto de Deus, perto de ti. Só isso já está bom. E a gente vê no Novo Testamento tantas pessoas, às vezes nem eram judeus, que tinham esse desejo. A mulher com hemorragia falou, só tocar a borda do seu manto já basta. Ou então aquela mulher cirofenícia, né, que falou, só as migalhas que caem do chão já é suficiente para mim. Ou aquele centurião que falou, diz uma palavra só e o meu servo vai ser curado. Isso já basta. E os últimos dois exemplos, a Bíblia fala que Jesus se admirou com a fé deles, né, que nem eram judeus. É esse tipo de anseio que a gente tem, desfalecendo, né, pela presença de Deus, e ter essa fé. De qualquer forma, o ser humano clama por Deus, né? Aqui que fala, canta de alegria, ou clama, pode até ser de forma neutra, né? Clama por Deus, porque a gente sabe como faz bem para o corpo, alma e espírito, né? Porque Deus nos vê inteiro, Deus não vê só uma parte. Deus nos cura por completo, né? Na presença dele. Faz bem para nós, a gente clama para isso, e a gente clama pelo Deus vivo, como diz aqui no versículo 2, um Deus vivo. A gente não clama por certas coisas que a gente encontra na igreja, mas a gente clama pela pessoa que a gente encontra na igreja, encontra na reunião com os irmãos, encontra sozinho na presença dele. Mas principalmente o foco de toda reunião de cristãos tem que ser esse, é um encontro com Deus vivo. Não importa as outras coisas, não importa as conexões sociais que eu tenho, que os meus amigos talvez estejam aqui, não importam, sei lá, a paz que eu tenho aqui na igreja, né? A melhoria talvez que eu tenho na minha vida. Não é entretenimento, não se trata de emoções, o foco é um encontro com Deus vivo. E o salmista, ele amava o tabernáculo porque ele amava o Deus do tabernáculo. Às vezes a igreja que você frequenta lá fora, ou a igreja que, sei lá, você já frequentou ou ainda vai frequentar no futuro, caso você se mude, né? Talvez não seja exatamente aquilo que você espera, mas é o lugar de encontro com Deus vivo. Para o salmista não importava o cheiro de vela, né? Os rituais, a liturgia daquele lugar. Hoje não importa o estilo do pastor, o estilo de louvor, né? O que os meus amigos estão presentes ali na igreja, mas importa que eu tenha um encontro com Deus vivo. E isso que a gente precisa, qualquer coisa, mudar certas coisas para proporcionar esse encontro que cada um deve ter, mas ao mesmo tempo a gente tem que vir com essa atitude, né? Eu estou aqui não para certos benefícios que eu tenho, né? Mas porque eu quero ter um encontro com Deus vivo que está presente nesse lugar. Versículos de 3 a 4 nos falam agora desses
desses benefícios, como são felizes aqueles que permanecem na presença de Deus. E fala assim: até o pardal achou um lar, e a andorinha um ninho para si, para abrigar os seus filhotes, um lugar perto do teu altar, ó Senhor dos exércitos, meu Rei e meu Deus. Como são felizes os que habitam em tua casa, louvam-te sem cessar. Então ele fala essa comparação, quase com inveja, né? Que esses passarinhos encontraram o melhor lugar. Provavelmente sem saber, né? Seguiram os seus instintos e encontraram ali um espacinho ali no altar, ou perto do altar, e fizeram um ninho, um lar para si e para sua família. E obviamente que eram levitas que passavam por ali, né? Conseguiram ver esses momentos acontecerem todos os dias. E como seria bom, o salmista pensa, a gente pensa, se a gente tivesse a nossa casa em Deus, né? Que o nosso lugar de habitação permanente fosse em Deus, para a gente entrar e nunca mais sair, né? E por isso ele olhou para esses passarinhos e falou: como eu queria ter isso? Mais ainda porque eu tenho um entendimento, esses passarinhos não, de quem Deus é, né? Eu sei, eu me dou conta com quem eu posso morar. Ele é o Senhor dos exércitos. Ele é o Senhor de todos os anjos, de todos os seres vivos, né? Ele é o Rei, o meu Rei, o Rei da criação. Ele é o meu Deus. Por isso quero habitar perto dele. A gente obviamente não está falando de uma experiência de zelador da igreja, né? Que mora na igreja, porque muitas vezes essas pessoas até gostariam de morar em outro lugar. Acontece, né? Embora eu, por exemplo, tenha tido uma experiência ótima em poucos meses que eu fiz um estágio na Calvary de Munique. Eu dormia no sofá, no escritório do pastor, mas era tão bom que você sempre estava presente, né? Antes de todo mundo chegar, você já estava, né? Talvez vocês tenham essa mesma experiência. Antes de qualquer culto começar, qualquer evento começar, você já está, né? Mas ainda que na época era época de reforma, né? Então você recebia uma equipe, você recebia alguém que fazia alguma coisa dentro da igreja. Eu fazia trabalhos como manutenção, limpeza, com muita alegria só para o Senhor, que na verdade só era Deus que estava me vendo, né? Sozinho na igreja. Mas acho que o mais legal eram os momentos de oração, quando você tinha um santuário vazio, né? Tinha a cruz de madeira ali, você podia orar, você sozinho, não tinha ninguém, né? Se prometendo ali, entrando, então era uma paz, né? E por isso era bom. E a gente tem até o exemplo de Samuel, né, nas Escrituras, que cresceu na casa de Deus. E foi ali que ele aprendeu a ouvir, distinguir a voz de Deus. Foi por causa disso também que ele se tornou o grande profeta que ele foi no final. E uma coisa que a gente encontra, né, nas reuniões ou até lugares fixos, né, onde cristãos se reúnem, é que a gente tem uma certa disciplina, uma certa rotina que nos ajuda. Penso numa escola bíblica, até no monastério, né? As pessoas se juntam para orar bem cedo de madrugada. Quem faria isso, a não ser que tivesse essa rotina e irmãos que te acordam, que te levam ali na capela, ou que seja, para você fazer as suas orações. Isso que acontece, né? Quando a gente está reunido, quando a gente vive realmente uma comunhão mais profunda, um puxa o outro. Mas se a gente está sozinho e muito sozinho, o que acaba acontecendo é que a gente cede para a carne, né? Para que acordar cedo, para que buscar Deus com tanta intensidade. E esse é o benefício de estar reunido, de estar junto e às vezes de estar até mais presente no lugar físico onde as pessoas se reúnem. Mas Jesus nos disse que é possível permanecer nele, ter um lugar de habitação permanente nele. Em João 15, versículo 4, ele falou: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês, como o ramo na videira e como o ramo
recebe tudo da videira. E a gente sabe que a gente nunca sai da presença de Deus, né? Deus sempre está presente na sua vida, né? Isso não tem como, Ele está com você, Ele habita em você. Mas essa prática da presença de Deus pela fé nos ajuda, né? De realmente se lembrar, de praticar essa presença a cada momento, para estar ciente, para estar conscientemente vivendo na presença de Deus. E a gente precisa isso, que Jesus nos proporcionou. Ainda fala aqui de 2 tipos de passarinho. Ele poderia falar qualquer passarinho, mas acho que tem um significado, e os comentaristas nos ajudam também. O pardal e a andorinha. O pardal, nas escrituras, a gente vê que não valia quase nada, né? Então era um animal muito barato. E simboliza para nós aquela pessoa que se acha insignificante. Aquela pessoa insignificante pode encontrar um lar com Deus, na presença de Deus. Aquela pessoa que acha que as pessoas não dão muito valor para ela, embora ela tenha muito para oferecer, parece que as pessoas ao redor nunca acham ela suficiente. Queria até pertencer a algum grupo, mas parece que não se encaixa. Em vários lugares parece mais um peixe fora d'água. E essas pessoas, que na Bíblia são muitas, né, que falaram: eu não, Deus, né, não me usa porque eu sou insignificante. É até um pré-requisito, né, de certa forma, para ser usado por Deus. Mas essas pessoas insignificantes encontram um lar com Deus, encontram uma família com a família de Deus, encontram o seu valor com Deus, porque entendem que são valiosas para Deus. O pardal e a andorinha também. A andorinha é aquele pássaro agitado, né, inquieto, que sempre fica voando para lá e para cá. E são as pessoas inquietas também que encontram um lar na presença de Deus e na sua igreja. Aqueles que sempre procuram algo novo, né, nunca conseguem parar, a mente não para, o corpo não para, né? Aquelas pessoas agitadas que tentam aquilo, não deu certo, vamos tentar isso, né? Nunca param quieto. E essas pessoas inquietas, agitadas, podem encontrar um descanso no Senhor, podem encontrar uma estabilidade no Senhor e usar, né, essa agitação que eles têm no canal do Espírito Santo para algo melhor, para o reino de Deus. Versículos de 5 a 7 nos falam agora de vários benefícios daqueles realmente que têm a mente correta. Versículo 5: como são felizes os que em ti encontram sua força, e os que são peregrinos de coração. Ao passarem pelo vale de Baca, fazem dele um lugar de fontes. As chuvas de outono também o enchem de cisternas. Prosseguem o caminho de força em força, até que cada um se apresente a Deus em Sião. Nossa experiência aqui na Terra, obviamente, é apenas um vislumbre de tudo que a gente tem e vai ter face a face com Deus na eternidade. E a gente vai passar por momentos de tristeza. Nem tudo aqui na vida acontece do jeito que a gente espera ou gostaria. Infelizmente, né? Esses são tempos de muitas tristezas. A gente precisa passar, infelizmente, por coisas assim, mas a bênção de ainda estar aqui nessa terra é a bênção de poder depender de Deus. O salmista fala: Deus é a minha força. Eu não dependo mais de mim, eu dependo de Deus. Eu dependo da força dele, eu preciso receber a força dele para tudo. Eu sou fraco, e João 15 ainda nos lembra: sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Jesus disse. Eu não posso fazer nada, né, mas ele pode tudo. Então eu posso confiar nele, na tristeza, no sofrimento, na falta, nas minhas próprias falhas. Eu posso confiar que ele vai suprir, com a convicção que eu sou um peregrino. Nós somos peregrinos de coração. Nós ainda estamos nessa terra, mas não somos dessa terra. Nós temos
um outro lar esperando por nós. O nosso coração não depende das coisas desse mundo. No nosso coração a gente só depende da conexão espiritual que a gente tem com o nosso Senhor. E nós estamos no caminho para o céu. Esse é o nosso lugar de habitação eterna, né? Nós estamos rumo ao céu. Esse é o lugar pelo qual nós fomos criados. Esse é o lugar que a gente anseia, na verdade. Lá é a nossa casa. Filipenses nos lembra que a nossa cidadania está nos céus. E quando a gente olha para a vida de Abraão, o autor de Hebreus nos fala no capítulo 11, versículos de 9 a 11, que pela fé ele peregrinou na terra prometida como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaac e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa, pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Abraão sabia e vivia isso, né? Vivendo em tendas, e os outros patriarcas também, e a gente precisa disso no coração. Aqui eu estou apenas de passagem. Nada que eu tenho eu vou levar, né? Eu estou construindo algo não aqui, mas para o futuro, para a eternidade. E esse entendimento nos ajuda em tempos secos que virão. Porque esse vale de Baca, pelo qual o salmista falou que pode passar, traduzido pode ser ou vale seco ou vale de choro. Às vezes pode até ser uma combinação, né? Porque está tão seco, não cresce mais nada, você vai chorar por falta daquilo que você gostaria de ter. E a gente pode passar por esses momentos, porém a gente tem algo que outras pessoas não têm. A gente tem recursos dentro de nós que outras pessoas não têm. A gente passa por tristezas, a gente passa por problemas, mas aqueles que vivem na dependência de Deus experimentam algo que outros não têm. E ainda podem suprir a necessidade de outros, né, que passam pelo caminho. E os peregrinos, eu até gostaria de mencionar isso ainda, os peregrinos não andam sozinhos. Peregrinos sempre amam, por exemplo, a casa de Deus, onde encontram outros peregrinos que também vão na mesma direção, vão rumo ao céu, né? Peregrinos andam geralmente com outras pessoas porque o caminho pode ser perigoso. Quando alguém cai, o outro pode levantar. Eu acho tão legal que no caminho de Santiago de Compostela, né, muitos peregrinos passam, milhares, né, todos os anos. Existem vários albergues, né, onde as pessoas podem se hospedar. E a gente também está no caminho, né, como peregrinos para o céu, e tem momentos em que a gente pode ter esse encontro com Deus vivo, mas também um encontro com os irmãos que se tornam momentos de fortalecimento. E ali, no caminho de Santiago de Compostela, tem uma missão, né, a missão Ágape, que se chama na Espanha, o CRU aqui no Brasil. E eles têm um albergue evangélico, que é uma missão evangélica que todas as pessoas, não são católicas, mas pessoas que nem conhecem a Deus, que gostariam de ter alguma experiência naquele caminho, passam lá. E aí tudo é virado para essa pessoa realmente encontrar o Deus, né, da peregrinação. O Deus, né, cuja presença nos satisfaz. Lembrando até do Marcelo e da Alba, né, lá na Espanha, que já fizeram parte, né, que fazem parte da Ágape e fizeram parte daquele caminho também, ajudando naquela missão. Então isso é interessante. Mas naquele caminho pode ter momentos secos, momentos de tristeza, momentos problemáticos, mas existem certas coisas, benefícios no caminho daqueles que dependem de Deus. A gente tem no versículo 6, fazem dele um lugar de fontes. Então mesmo onde estava seco, de repente tem uma fonte, né? Tem água jorrando de um lugar onde você não dava nada. Isso só acontece porque Jesus prometeu isso para nós. O Espírito Santo dentro de nós, né, essa água que João 4,14, Jesus falou, a água que eu lhe der se tornará nele
uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Salmo 36:9 diz: pois em ti está a fonte de vida. A gente tem em nós uma fonte de recursos que o mundo não tem, que as pessoas veem em nós e veem que há uma fonte de vida brotando em nós. É isso que acontece quando nós dependemos de Deus. Em segundo lugar, diz que as chuvas que enchem as cisternas. Chuvas de outono eram as primeiras chuvas antes do inverno, eram para encher as cisternas, mas também para preparar o solo, amolecer a terra, né, para poder semear. Então quer dizer que naquele vale seco, né, talvez nesse momento que você vive, naquela pandemia, né, pode ter uma colheita. Isso pode se tornar algo bom ainda, mesmo que a gente não veja nada de bom nesse momento. E claro que a colheita depende de Deus, né? Mas isso fala que a nossa tristeza pode se tornar em alegria e ainda ajudar aqueles que têm a cisterna vazia, que estão ao nosso lado, porque a nossa vida transborda, né, com as chuvas de Deus, as bênçãos de Deus, o Espírito Santo, e transborda para a vida de outras pessoas. O que a gente precisa fazer então quando essas chuvas vierem, né, e enchem a nossa cisterna? Nesses tempos difíceis ainda, a gente precisa focar na semeadura. A gente precisa semear. Já que Deus está mandando as primeiras chuvas para preparar o solo, para encher a cisterna, a gente também precisa fazer o nosso trabalho de semear. E nesse tempo mais do que nunca, semear a boa palavra, né, a boa semente da palavra, semear nas vidas, porque a gente sabe que o solo está duro, está até se endurecendo de um lado, mas para o outro lado Deus está preparando corações. Tem corações abertos, amolecidos, né, pela obra do Espírito, que estão prontos para receber a semente. Então não vamos cansar de semear nesses tempos de seca. E em terceiro lugar, eles vão de força em força. Isso é uma promessa tremenda, né? Se você confiar em Deus e depender dele para a sua força, não vai acabar. Não vai acabar nunca, é uma reserva que não acaba. Você vai ver ainda numa idade avançada como um Caleb, com uma vitalidade que as pessoas falam, como que pode, né? Um Caleb que com 80 anos conquistou lá as terras dele na terra prometida, como se fosse um jovem de 40 anos, né? Então a gente vê uma vitalidade de força em força, até que um dia a gente vai estar olhando, né, de olho em olho para Jesus, e a Bíblia fala em 1 João, a gente vai ser assim como Ele é. Aí acabou a peregrinação, né? Aí a gente chega no nosso destino, mas até lá a gente tem todos esses benefícios, passando mesmo por momentos de seca e de tristeza. E então o salmista fala, eu preciso orar isso agora, no versículo 8. Ouve a minha oração, ó Senhor Deus dos exércitos, escuta-me, ó Deus de Jacó. Aí ele pausa e chama a atenção de Deus, olha, ó Deus, que és nosso escudo, trata com bondade o teu ungido. Ele transforma todas essas promessas em oração, né? Isso não tem nada errado de você realmente pedir para Deus para fazer exatamente aquilo que Ele prometeu, para você tornar a palavra, né, transformar em oração. E isso que Ele fez, para que essa palavra se cumpra, mais ainda para o ungido de Israel, que nesse momento, né, ali era o rei, que era ungido. E principalmente para líderes, e você que lidera outros, de alguma forma, mesmo na sua família, para que você busque esse tipo de vida, de dependência de Deus, de um peregrino que recebe a sua força de Deus para poder liderar outras pessoas para a presença dele. E depois de orar, ele, né, mais uma vez foca nas bênçãos de uma vida na presença de Deus. Versículos de 10 a 12. Melhor é um dia nos teus atos do que 1000 no outro lugar. Prefiro ficar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas dos ímpios. O Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor concede favor e honra.
não recusa nenhum bem aos que vivem com integridade. Ó Senhor dos Exércitos, como é feliz aquele que em Ti confia. Ele faz mais uma comparação aqui, né? Ele fala, em outras palavras, existe lugar melhor na terra do que estar com Deus. Na presença de Deus, na comunhão com Deus. Isso é para nós. Você consegue pensar num lugar nessa terra melhor, um lugar muito maravilhoso, talvez. E você, de repente, já viu várias maravilhas naturais, né, da criação, talvez confortos de vida que você já experimentou, ou simplesmente de estar com pessoas amadas. Mas mesmo tendo tudo isso, e tudo que o dinheiro pode pagar nesse mundo, não existe nada melhor do que estar com Deus, na presença de Deus. Não existe nada melhor do que um encontro com Deus vivo, de ser arrebatado no seu amor. Não existe experiência igual. E por isso ele fala, é melhor estar assim com o Senhor, né? Um dia é melhor, mesmo pouco. Hebreus 11:6 nos lembra que Deus recompensa aqueles que o buscam diligentemente. Em pouco tempo diante de Deus, a gente ganha muito mais do que muito tempo gasto em outro lugar. Por isso a gente nunca pode dispensar aquelas orações de 2, 3, 5 minutos, ou ao menos, né? Não esquece, né, dessas orações. Um dia, 1 minuto, né, é melhor do que 1000 minutos em outro lugar. Uma vida, obviamente, inteira, né, cheia das coisas que o mundo pode oferecer, não vale nada se você pode ter uma vida cheia da presença de Deus. Um dia, comparado com quase 3 anos, né? Assim que a gente tem que pensar, o que você pode fazer em 3 anos? E o que você pode fazer em um dia? E por que a gente mede tanto e às vezes reclama quando se trata das coisas de Deus, né? Não consegue assistir um culto, talvez online, de 40 a 45 minutos, é muito tempo. Talvez pensa, nossa, para me locomover para ir para a igreja eu gasto 20 minutos, meia hora, ou talvez de ônibus 2 horas, o que seja. E você mede o tempo dessa forma, mas quando se trata do próprio prazer e do seu lazer, você não se importa, né? Aliás, você até perde a noção do tempo. E o que mais acontece hoje é que a gente perde a noção do tempo no celular. Eu fico até irritado, frustrado comigo quando eu percebo, já gastei de novo tempo no Instagram, sei lá, vendo notícia, no Facebook, no WhatsApp, porque você sabe que essas coisas são feitas para sugar você, né? Apareceu uma coisa, apareceu outra coisa, você não consegue nem mais largar. Se você não percebe isso, né, em primeiro lugar, você já é sugado pelo próprio sistema que foi criado e não consegue sair mais desse looping aí que te deixa ligado sempre no celular. Mas a gente precisa estar mais esperto, né, que aquelas pessoas que criaram esses algoritmos, né? Na comunhão com Deus e o seu povo, a gente ganha 1000 por 1, né? A gente ganha tanto, não que o resto vem do diabo, obviamente, né? Mas a gente ganha tanta coisa para a nossa alma, tantos benefícios para o nosso espírito, a paz, a alegria, né? A força que a gente recebe, a cura, porque Deus nos refaz na sua presença, né? Deus faz algo novo em nós, Ele nos completa, né? Ele nos santifica, porque ser santo quer dizer ser completo, não falta nada. É isso que Ele quer fazer em nós. Mas essa ideia sobre a presença dEle também tem um reflexo para o serviço. Ele fala, eu prefiro ficar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas dos ímpios. Então eu prefiro fazer um serviço para Deus. Todo mundo tem o desejo de servir a Deus. E todo mundo pensa, eu quero fazer coisas grandes para o Senhor, né? Nessa vida curta que eu tenho. Mas não precisa ser um Billy Graham, né, que junta milhões de pessoas num estádio. Basta você ser humilde e Deus vai te usar. O que ele falou? Eu estou feliz
ficando na porta, varrendo aqui, limpando o banheiro. Eu estou feliz, não precisa ser coisa grande, né, nos nossos olhos. E isso ainda é muito melhor do que ganhar um lucro desonesto, do que estar num ambiente, né, sem amor, cheio de palavrão, um mordendo o outro, engolindo o outro. E a gente pode se perguntar, qual é o serviço de portaria que você tem? Qual é o trabalho que Deus te deu hoje? Né? Falando de trabalho mesmo, ou dentro de casa, ou na rua, no escritório, o que seja. E talvez você tenha tido outros planos, mas acabou fazendo isso. Nunca sonhei em ser professor, né? Por exemplo, de línguas, ou nem ser pastor, na verdade, e pregar a palavra de Deus. Mas talvez você esteja nesse seu trabalho e você esteja infeliz de certa forma. Eu queria ter outra posição, eu queria outro ramo totalmente, né? Estou infeliz com aquilo que eu estou fazendo, mas talvez você consegue abrir a porta para alguém para encontrar Deus. Então esse é o momento que esse lugar é o melhor para você servir a Deus. Aliás, o maior que a gente pode fazer para Deus não é exatamente aquilo que a gente pensa, né, de milhões de pessoas que a gente alcança, mas é você segurar a porta para alguém. É você estar na porta. É você ser uma pedra que se torna um degrau para alguém subir para estar mais perto de Deus. Ao invés de ser uma pedra de tropeço, talvez, que você também possa se tornar. Seja humilde, Deus vai te usar da melhor forma que Ele vê adequado para a sua vida, e você pode ser fiel nisso. Vale muito a pena escolher a Deus, confiar em Deus, depender de Deus. Tanto que versículo 11 nos fala que Deus sempre se torna aquilo que a gente precisa. Você está no escuro, Ele o sol. Você está sendo atacado, Ele o escudo. Você está tendo falta, Ele é a provisão. Ele ainda é o Deus da graça, né? Que nos redime dentro das nossas falhas, que nos dá segundas chances, e no final nos recebe com honras. Deus preparou um lar para você, um lugar para você, está reservando um trono para você, para reinar com Ele. Quem viu Nárnia, né, o primeiro filme, é tão fantástico o final, quando tem tronos, acho que é o primeiro filme, tronos reservados, né, para essas crianças, com todas as falhas, todos os problemas, né, todos os erros que fizeram, né, principalmente Pedro, né, o Peter que né, traiu Aslan praticamente, e no final recebe um trono, uma redenção. E no final o salmista simplesmente se dirige, né, se direciona a Deus pessoalmente. Ele fala: ó Senhor dos exércitos, como é feliz aquele que em ti confia. Como é feliz aquele que tem o Senhor como Deus, aquele que confia de todo o coração. E quem ama esse Deus da casa, também vai amar a casa de Deus, a reunião de cristãos, todo o encontro com Deus vivo e com os outros peregrinos que estão nessa caminhada, e vai desfrutar da presença dele hoje e para todo sempre, por causa de Jesus. Amém? Vamos orar. Senhor, obrigado por tantas promessas, Senhor, em tão poucos versículos. Obrigado, Senhor, por fazer-nos enxergar novamente quem nós somos, Senhor, nessa terra, que nós somos apenas peregrinos de passagem aqui, Senhor, mas com um rumo para um lugar maravilhoso que exige toda a imaginação que a gente possa ter. Senhor, nem nos melhores sonhos a gente consegue imaginar tudo que a gente vai experimentar no céu, Senhor. Tudo que o Senhor preparou para nós. Te agradecemos, Senhor, que nesses momentos também Tu estás conosco e nos deu tantas promessas, Senhor, para poder passar por esses vales tristes, Senhor, secos, de força em força, Senhor, podendo estar com a cisterna cheia, podendo estar com o tanque cheio para ainda abastecer outras pessoas ao nosso redor.
para sermos aqueles que espalham a esperança, que espalham o Teu amor, Senhor, enquanto o amor de muitos está se esfriando. Obrigado, Senhor, por nos usar nesses momentos, mesmo que seja uma pequena semente que a gente pode plantar, mas a gente tem certeza que ainda vai ter uma colheita, mesmo desses tempos de isolamento, Senhor, e quarentena que nós estamos vivendo. Senhor, as chuvas vêm de Ti, o crescimento vem de Ti. Nos ajuda a sermos fiéis, Senhor, com aquilo que está na nossa mão, com o arar, Senhor, com as sementes, mas traz a chuva, Senhor. Traz as chuvas de outono, Senhor, de verão, para que essa colheita possa vir, para que a gente possa ver, Senhor, mais pessoas se achegando a Ti, mais pessoas, Senhor, vivendo conscientemente na Tua presença, mais pessoas, Senhor, vivendo esse intuito da gente ser criado, Senhor, por Ti, de viver com o Senhor, de ser feliz com o Senhor e de experimentar a vida plena e abundante na nossa vida e com os nossos co-peregrinos, Senhor, que estão no mesmo caminho. Nós Te louvamos e Te agradecemos, Senhor, e obrigado que, independente de aquilo que está por vir, com o lugar físico aberto ou fechado, nós continuamos sendo igreja. Nós continuamos nos encontrando, Senhor, seja fisicamente em pequenos grupos, seja de forma virtual com mais pessoas, até que a gente, Senhor, possa, Senhor, viver momentos com mais liberdade. E nós oramos, Senhor, momentos com mais pessoas também ao nosso lado. Em nome de Jesus.